a gente já aproveita para falar então e chamar o último episódio da nossa série que preparamos com todo carinho. Você sabe que durante a cheia de 2014, os distritos do Baixo Madeira ficaram praticamente destruídos. E hoje, no último episódio da nossa série, vamos mostrar como o distrito de São Carlos se uniu para reconstruir a localidade. Vamos acompanhar. A força da água do Rio Madeira destruiu sonhos. Ribeirinhos tiveram que sair de suas casas, estudantes ficaram sem aulas e os agricultores perderam suas plantações. O distrito de São Carlos foi um dos mais atingidos. A cheia de 2014 deixou marcas. Aqui vamos relembrar este triste capítulo para a história do distrito. A nossa viagem em busca de histórias começa primeiro com a travessia de voadeira pelo Rio Madeira. Quem vê a comunidade desse jeito não imagina como ficou por aqui na cheia de 2014. Do alto, hoje em dia está assim, mas há 10 anos estava completamente diferente. Todos os 4.000 moradores de São Carlos foram diretamente afetados. Olha essa casa. Isso aqui era um comércio. Só a pontinha do telhado. Uma cidade fantasma. Quem lembra muito bem dessas imagens é o morador Almério Costa, que vive na comunidade há 60 anos. Ela chegou aqui, ó. Essa aqui é a marca, até sobre a janela. Da janela para baixo foi água. 10 anos depois ainda tem essa marca. Temos a marca ainda daqui. Isso aqui eu parava aqui, eu entrava para cuidar das coisas por esse espaço aqui dentro d'água. Aí depois eu vi que não era apropriado aí eu entrar, com medos, né, de buraqué, alguns outros animais, e fomos mantendo até secar tudo. 40 anos aqui, nunca ouvi o que está vendo hoje. Já teve enchente aqui, a de 97, deu enchente grande. Eu não sei nem como foi daqui para frente. Eu acho que pensando até abandonar tudo, ir embora, porque uma coisa que eu esperava, que não esperava essa alagação, né? Coisa que mexeu muito comigo. E é até difícil de falar. Nas casas ainda encontramos as marcas. Aqui no distrito conheci o seu Francisco, 70 anos de idade, me contou que resistiu até o fim da cheia. E o senhor ficou aqui em casa? Aqui. Na cama lá no quarto, eu peguei os cabos. Aí quando a água ia chegando, eu suspendi. Ela estava aqui na janela, a cama. Quando o senhor viu a água subindo, o senhor ficou com medo? Rapaz, para lhe falar a verdade, teve uma noite que eu fiquei desconfiado. Só que eu estava preparado. Tinha uma voadeira, tinha um rabetão, um 13. Aqui? A senhora foi para a cidade? Eu fui, mas foi embora a televisão, foi embora meu guarda-roupa, foi embora... Deu tudo? Ixi, geladeira... Antes da cheia de 2014, moravam cerca de 500 famílias aqui no distrito. Atualmente, de acordo com a administração, vivem cerca de 300 famílias. E esse local que nós estamos, os ginásios de esportes, foi um ponto importante durante o período de cheia. Isso aqui são as coisas do senhor. Não, esse aqui é do meu filho. E aí o senhor trouxe aqui geladeira, armário da cozinha, trouxe a parabólica, né? O senhor tá fazendo um churrasquinho aqui mesmo? Nós temos uma situação tão difícil, tem um motorzinho aí que só acende mesmo aqui 6 horas pra a gente não ficar no escuro. Quando o nível da água você observava subindo. Então isso foi um momento mais triste da vida da gente. Você olhar um para o outro, olhar para os animais tipo pedindo socorro, e você não poderia dar apoio no momento. Na época, muitas famílias ribeirinhas dormiram em barracas.
A Defesa Civil ajudou na retirada dos moradores. Foi um negócio impressionante mesmo, foi uma cheia mesmo que a gente viu, que a gente não quer passar novamente, né? Que é muito triste ver os moradores perdendo seus móveis, seus entes queridos aí, seus imóveis. É complicado. Cenas que marcaram sonhos interrompidos. O Rio Madeira mostrou toda a sua força. 10 anos depois, histórias foram reescritas. Um novo capítulo. Uma comunidade de fé reconstruída. O senhor gosta de viver aqui? Gosto de viver aqui. Um lugar sossegado, camarada. Já estou velho, quero sossego. Apesar que perdimos muitas pessoas, as raízes daqui de São Carlos, mas assim, a gente se sente feliz, né, por reviver e ter essa presença de São Carlos, onde você se sente tranquilo ainda. Ficou marcada a lembrança. Essa lembrança jamais nós vamos esquecer. Eu jamais vou esquecer do que ocorreu, da gente ver o nosso distrito da forma que era, porque nós aqui andávamos de lancha, voadeira, era onde nós andávamos aqui. Hoje nós estamos aqui andando de bicicleta, de moto, carro, que São Carlos está tendo. É uma lembrança que eu jamais quero esquecer. E dentro de mim eu carrego isso daí até os últimos dias meus, que jamais eu quero presenciar e ver o meu distrito da forma que nós vimos até 2014. A grande enchente, 10 anos depois. Hoje, o último episódio, aí mostramos então como ficou o distrito de São Carlos, no Baixo Madeira. Aproveitar e mandar um abraço a todos os moradores que pararam lá o distrito para acompanhar então o último episódio. E olha só, fala para você ó, que essa série não foi feita somente por mim. Toda uma equipe que já está aqui, ó, já agradecendo meus amigos, apresentar para vocês que estão aí em casa, ó, o editor João Paulo, o cinegrafista Gladys e o nosso produtor Carlos Sabino, toda uma equipe para poder preparar com muito carinho essa produção para você aí de casa. Foi difícil fazer essa edição, meu amigo? Seja bem-vindo. Foi trabalhosa, foi dificultoso, mas a gente conseguiu êxito. Acho que ficou um trabalho bem feito. Um trabalho feito com muito carinho pela nossa equipe, as imagens excelentes do Gladson, a produção do Sabino. Foi perfeito para mim. E deu para relembrar, eu sei que você estava ali na edição todos os dias acompanhando aquelas imagens, procurando então aquelas com qualidades. Relembrou um pouquinho desse momento que foi triste para o município, né? Sim. Exatamente 10 anos atrás, há 10 anos atrás eu entrava na SIC. Que legal. Foi a época que eu entrei na SIC TV, em 2014. E eu lembro muito da cheia, foi um momento muito complicado. E o Gladson também participou dessas imagens aí todos os dias na correria, né, Gladson? Você estava falando também que presenciou e cobriu também durante a cheia de 2014? Em março de 14 eu também fiz a cobertura, né? E aí a gente estava todos os dias cobrindo, todos os dias era um evento novo. Era uma família, e era colégio, era ginásio. Então, a gente voltar agora em São Carlos, ver como é que está agora, nem parece a cidade que é hoje. E a gente que estava ali acompanhando as entrevistas dos moradores, a gente viu que mesmo depois de 10 anos, eles continuam emocionados com essa história. É legal aquela casa daquele senhor que está do mesmo jeito, assim, a marca, depois de 10 anos, ainda está do mesmo jeito a casa. Ali foi impressionante. E a gente encontrou ele na janela lá e entrando lá e vimos que a casa está do mesmo jeito, né? A gente nem imaginava que fosse encontrar desse jeito. Exatamente. Né? Tem muita casa lá em São Carlos com a marca de água ainda, até hoje, né? E casa destruída ainda, igual a gente encontrou aqui na comunidade de São Sebastião. Que legal, né? E o Sabino aqui, o nosso produtor. Sabino, foram meses aí, semanas correndo atrás dos personagens, buscando essas histórias. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Rapaz, eu acompanhei em 2014 essa enchente aqui em Porto Velho, lá no Cainágua, e tendo essa primeira experiência, na minha primeira série, contar essa história de 2014, eu senti na pele assim, o que os moradores puderam acompanhar. Então, durante a produção
dessa série, nós corremos atrás de historiadores, entramos em contatos com o pessoal da comunidade de São Carlos, São Sebastião, e foi emocionante, assim. Eu acredito que dessa série a gente pôde aprender um pouco sobre essa grande enchente de 2014 e com certeza é uma coisa que nós levaremos para outras gerações, porque está documentado e em breve, com certeza, todo mundo vai poder acompanhar esse documentário aí no canal do YouTube. E tem coisa boa pela frente aí, né? Com certeza, novidade já está sendo preparada aí, né, dona Kétila? Kétila Ruiz, a nossa coordenadora de jornalismo, está aí, ó, com gás total, preparando novidades. Que legal, agradecendo vocês também por essa parceria, a nossa chefe e coordenadora de jornalismo aqui da SIC TV, a Kétila também, por nos deixar correr um pouquinho atrás dessas histórias, né? Obrigado, Kétila. Obrigado por vocês embarcarem nessa história. Acredito que esse trabalho só teve esse resultado por conta do excelente trabalho que vocês desenvolvem aqui na SIC. Espero contar com vocês em outra oportunidade, tá bom, meu amigo? Obrigado, viu? Excelente final de semana para vocês e uma feliz Páscoa, tá bom? Obrigado, então. Muitas outras novidades vêm pela frente. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.